galera, tudo bem? Professor Aislan em mais uma videoaula aqui no canal Geografia Lúdica para o Colégio Razão. Nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, nesse regime de aula não presencial. Hoje, agora, a aula é sobre revolução, transformação industrial. É um fato que mudou toda a história da nossa humanidade, certinho? Ilustrei aqui para vocês aqui uma indústria, né? Uma indústria como ela tivesse sofrido um processo de revolução. Tá aqui as chaminés, aquela imensa quantidade de poluição que as indústrias geram. Fiz aqui uma Maria Fumaça também para representar esse processo da revolução industrial. Então vamos lá. Primeira revolução industrial. Vamos lá, Inglaterra, né? Deixa eu passar para lá de cá, tá? Primeira Revolução Industrial, Inglaterra ali com a França, tá? Transição do século XVIII para o século XIX, tá? Inglaterra, precursora, França também, entra o carvão, o ferro, né? E a máquina a vapor. A máquina a vapor vai movimentar tanto algumas máquinas como a famosa Maria Fumaça para o transporte de pessoas e também de produtos. Temos também a indústria têxtil nesse período crescendo gradativamente, ganhando muita força com isso. Automaticamente, pela Inglaterra ser a mãe, né, a criadora da Revolução Industrial, nós tivemos o quê? Um pioneirismo inglês sobre isso, gerando o quê? A ascensão política da burguesia, justamente ali já em transição do século XVII. Tá bom? A burguesia começa a ganhar muita força na Inglaterra nesse período. Por quê? A burguesia detém o capital, a burguesia detém o dinheiro, ela que vai comandar tudo isso, certo? Então nós temos um crescimento da classe burguesa nesse período da primeira Revolução Industrial. Gerando o quê? A acumulação de capitais, de bens, de riqueza, né? A produção é mais acelerada, vai trocando a manufatura por maquinofatura, vai se produzindo mais, vai se consumindo mais porque os produtos passam a ter uma qualidade superior, uma qualidade melhor, tá bom? Invenção da máquina a vapor que eu coloquei para vocês aqui, eu ilustrei a famosa Maria Fumaça, gerou algumas mudanças nesse processo da primeira Revolução Industrial. Né? Nós tivemos o que? Uma ascensão da classe operária, tá? Começou a ter os trabalhadores, os operadores, né? Que vão trabalhar justamente com as máquinas, com o maquinário inventado ali, produzido a partir da Revolução Industrial. Surge também o famoso êxodo rural, que é justamente a saída de pessoas do campo para a cidade, tá? Porque a cidade começou a ter mais atrativo no processo de industrialização, no processo de revolução. Então a cidade começou a gerar maior visibilidade de vida para essas pessoas que moravam no campo. Gerou também a famosa desigualdade social, um problema mundial. Né? Não só um problema no Brasil, mas desigualdade social, um problema mundial, porque a burguesia vai ter muito, né? E o proletariado, o trabalhador, vai ter menos, tá bom? Poluição ambiental. Começa aqui o problema da poluição ambiental, justamente, né? A emissão de gases poluentes por essas chaminés das indústrias, certo? Nós temos um detalhe bem interessante aí, que começa também o início da urbanização, né? Essa questão do êxodo rural, o atrativo, vai formar um processo de urbanização. Automaticamente surge e cresce as cidades, vai surgindo e vai crescendo as cidades, né? E os trabalhadores, eles começam a morar mais próximo a essas indústrias, para se deslocar com maior facilidade, para se ganhar tempo, para não se perder tempo na estrada. Hoje nós temos um problema muito grande, que é justamente esse deslocamento dos trabalhadores, principalmente das regiões metropolitanas até as indústrias, tá? Deslocamento muito grande. Algumas indústrias fornecem o transporte, outras não, tá bom? Então nós falamos sobre a primeira Revolução Industrial, tá? Vamos falar agora sobre a segunda Revolução Industrial,
já entra quase todo o continente europeu, vem os Estados Unidos da América e vem o Japão no continente asiático, né? Começa a surgir as grandes potências mundial. Aqui a Alemanha já ganhou um destaque bem maior nesse processo de revolução industrial, justamente da segunda revolução. A Alemanha começa a destacar entre os países europeus. Um fato é pelo seu grande potencial na sua indústria automobilística, com a Volks, com a Mercedes e assim por diante, tá? Nós temos também, começa a utilizar o petróleo, vai começar o quê? Poluir muito mais. O aço e também a eletricidade. As máquinas começam a ser substituídas. A máquina que aqui era a máquina a vapor, aqui ela começa a funcionar com energia elétrica, tá bom? Diversidade das indústrias. As indústrias começam a ter ramificações. Vai ter várias indústrias de base, de bens de produção, de bens de consumo duráveis e também de bens de consumo não duráveis. Principalmente agora as automobilísticas. Lembra lá daquela aula passada, né? Falando do toyotismo, do fordismo, entra dentro da segunda revolução industrial, surgimento de indústrias automobilísticas, gerando toda essa diversidade. Por fim, vemos para a terceira revolução industrial, uma revolução global, uma revolução técnico-científica, a robotização, a mecanização, o acionamento global, porque já envolve todo o processo mundial, o processo da globalização, técnico-científica, né? Porque entra a robótica com um fator primordial para essas revoluções. Vem também a questão da comunicação, gente, comunicação chave no processo global, chave na terceira revolução industrial. As distâncias se encurtam por causa da comunicação. O tanto que é fácil hoje você falar com alguém que está na Europa, alguém que está na Ásia, através do aparelho celular, através do computador, com o uso da internet, certo? Todo esse contexto nós temos o quê? Patrão, salário, trabalhador. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha aqui. Nós temos o quê? Patrão é quem? A burguesia. E nós temos o trabalhador, que é quem? O proletariado. Esse aqui é o patrão, o burguês que detém os meios de produção, né? E esse aqui é o trabalhador, o proletariado, aquele que vende a força do seu trabalho em prol de um salário ao final do mês. Salário que você combina de acordo com a sua empresa ou que ela lhe oferece, certo? Então falamos sobre a primeira revolução industrial, sobre a segunda revolução industrial e agora sobre a terceira revolução industrial. Primeira revolução industrial, surgimento da máquina a vapor, tá? Começa a intensificar a indústria têxtil. Segunda revolução industrial, já todo o continente europeu, os Estados Unidos da América, o Japão na Ásia, começa a utilizar o petróleo, começa a poluir mais, as indústrias começam a se expandir, se destaca a indústria automobilística, principalmente a Ford, né? Henry Ford, o sistema de produção do Fordismo. Terceira revolução industrial, recapitulando, global, envolve todo o planeta Terra, técnico-científica, né? A robotização, a mecanização e também o sistema de comunicação, encurtando as distâncias dentro desse processo global. Patrão, salário, trabalhador, uma relação que nunca vai ter fim. E surge também, para me encerrar aqui, a luta de classe justamente do trabalhador, do operário contra o seu patrão, com melhores condições de trabalho, com um salário mais digno e outros fatores, certo? Aula sobre Revolução Industrial, professor Aislan, copia esse esqueminha do quadro aqui, copia esse esqueminha aqui no seu caderno, pega do quadro, copia do seu caderno, ajeita e se organiza certinho. E até a próxima aula aqui do Estúdio da Geografia Lúdica com o professor Aislan para o Colégio Razão, para o Brasil, para o mundo. Obrigado a todos.